bora lá! Eu sou o professor Vinícius Gomes, eu sou o seu professor pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou aqui para ajudar no reforço do que você está aprendendo na faculdade ou então para te encaminhar aí na aprovação do concurso, explicando temas de constitucional, penal e usando a neurociência da educação. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai entrar no mandado de segurança. Primeiro ponto, cuidado, é mandado e não mandato. Mandato tem a ver com representação. Mandado, sim, uma ação que você pode impetrar contra alguma coisa. Professor, beleza, o que é esse mandado de segurança e qual que é a importância dele aí? O que a gente vai discutir? Bom, primeira coisa, para iniciar, a gente tem que falar um pouquinho desse conceito. O que é um mandado de segurança? O mandado de segurança, ele é uma ação constitucional de natureza civil com um procedimento especial para proteger um direito líquido e certo diante de uma ilegalidade ou abuso de poder. Sempre uma ação residual. Professor, melhora isso daí que eu ainda estou confuso. Bom, aqui, antes até de melhorar, vem uma diquinha de prova já sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança é um tema muito importante em prova. Na OAB, por exemplo, ele é a segunda peça mais cobrada na segunda etapa de constitucional, depois da DI, ação direta de inconstitucionalidade. Além disso, ele cai em todas as demais provas de concursos jurídicos, especiais as carreiras jurídicas, mas ele está presente em várias delas. Bom, então ele já tem essa importância e fica aí como uma ideia de priorizar, né? Então a gente tenta priorizar alguns assuntos que a gente sabe que vai cair na sua prova. Então esse é o primeiro ponto. Mas antes de falar sobre o mandado de segurança, é legal dar uma revisada aí. Coloquei um mapa mental aí que eu fiz principalmente para o Instagram ali, mas dá para usar ele bem. E é para lembrar isso. Bom, professor, já ouvi falar que isso é um remédio constitucional, né? Não é o melhor termo, tá? Porque remédio dá a ideia de que tem uma doença, e não é a ideia lógica, não. Mas ajuda também a compreender. Você vai ter uma doença que vai afetar um direito individual e coletivo, e a ideia é que essas ações são remédios para consertar essa doença. O melhor termo, ou pelo menos que a teoria constitucional prefere, são as ações ou garantias constitucionais. Eu gosto muito do termo garantias, porque ele ajuda o aluno a entender. Qual que é a ideia? A Constituição traça direitos individuais e coletivos, ela traça direitos fundamentais. Ela te dá liberdade de crença, ela te dá igualdade, isonomia, ela te dá uma série de direitos. Mas não adianta nada ela trazer isso se ela não garantir que esses direitos sejam cumpridos. E aí entram as ações. Toda vez que um direito individual seu e coletivo ele é violado, eu tenho que ter correspondente na Constituição uma garantia constitucional, ou seja, uma ação que eu posso impetrar para falar assim, opa, estão descumprindo esse direito que eu tenho pela Constituição. Então essa é a ideia das garantias constitucionais. Todos os direitos individuais e coletivos, então, vão poder ser protegidos por essas ações, desde que atenda alguns requisitos. Aqui, a gente tem um mandado de segurança o mais importante, mas ele é uma ação residual. Isso quer dizer o quê? Que só cabe o mandado de segurança se não couber as outras ações. Então é sempre bom lembrar quando que cabe as outras ações. Eu tenho direito individual e coletivo à liberdade de locomoção. E aí eu tenho uma garantia, para garantir se esse direito for violado, habeas corpus. Eu tenho o direito a ter, a corrigir, a ser cientificado, a alterar, a até mudar as minhas informações pessoais. Opa, eu tenho uma garantia para isso, que é o habeas data. Afinal de contas, a democracia é o poder do público em público, como dizia Norberto Bobbio. Então, eu tenho que ter controle dessas informações. Beleza, professor? E a ideia de Estado democrático e Estado constitucional não é uma ideia de participação? Eu tenho direito à cidadania, que eu uso por meio dos direitos políticos, que é participar ativamente da vida do Estado, tomar as decisões do Estado que vão afetar a minha própria vida. Direito de ser eleito, de votar, de eleger e etc e tal, né? A estabilidade, elegibilidade ativa, passiva e assim por diante. Ou seja, toda vez que um direito meu de cidadão, de participação é violado, eu tenho que ter uma garantia para isso, eu tenho a ação popular com seus requisitos próprios. Eu tenho também o mandado de injunção, que é toda vez que eu impetro diante de uma ofensa a um direito individual e meu coletivo por uma omissão, ou seja, por um não agir. Né? A ausência de alguma coisa, a ausência de um regulamento, como a gente vai ver no vídeo aí sobre o mandado de injunção, na aulinha sobre isso. Se não é nenhuma dessas quatro ações, cabe o mandado de segurança. Por isso ele é uma ação residual, porque não deu para proteger esse direito individual com nenhuma dessas quatro possibilidades, eu vou para o mandado de segurança. Bom, o que o mandado de segurança tem como objeto? O que pode ser discutido no mandado de segurança? Né? É isso que a gente pergunta quando a gente fala o que tem de objeto. Primeira coisa, ele protege um direito individual e coletivo. Professor, que bobeira, eu já sei disso. Tá, vamos com calma. Por que isso é importante? Primeiro, essas ações, essas garantias só existem para garantir esses direitos individuais e coletivos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando eu falo que tem um direito individual e coletivo, eu estou falando que alguém tem, por uma ilegalidade ou um abuso de poder, é ofendido esse direito individual e coletivo.
Professor, por que você está falando isso? Só para vocês não confundirem com o controle de constitucionalidade. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, mas o controle ele discute a lei em tese, a lei versus a Constituição. Ele não discute um caso concreto com autor, réu, partes e fatos. Aqui não. Nas ações constitucionais ou garantias constitucionais eu tenho fatos, eu tenho caso concreto. Eu tenho um autor e um réu. Eu tenho a Covidneia e o álcool gel. Se eu tenho alguém que violou alguma coisa, não é? Então, o prefeito do município X lá, ele pegou e impediu que a Covidneia entrasse num órgão público, ou desse uma informação para ela. Opa, eu tenho autor, réu e tenho fatos. O mandado de segurança, ele trata de direito individual e coletivo e ele tem que ter esses fatos, tem que ter essa narrativa. Bom, o que mais? Ele trata de legalidade. Professor, o que é legalidade? Legalidade é um ato contrário à lei. Então, toda vez que alguém, né, comete um ato contrário à lei, a gente tem essa possibilidade. Não é? Então, vamos imaginar, por exemplo, que o chefe de uma repartição, né, qualquer, ele impede que alguém pegue uma informação lá, ele não conceda uma série de fatores. Essa é a ideia de legalidade, né? Seria uma boa ideia, vamos imaginar, por exemplo, que vai ser feito concurso público para um determinado órgão e o responsável por fazer o edital fala no edital que não pode ter pessoas feias entrando no concurso. É isso, é algo ilegal. O concurso público é baseado na isonomia que está lá na Constituição e ela fala que é dar igual oportunidade de todos acesso ao cargo público. Então eu não posso ter nenhuma regra que não seja para proteger o exercício dessa própria função. Então aqui eu tenho uma ilegalidade, ela contraria a lei, né? Contraria a norma. Bom, pode ser também por um abuso de poder. Opa, abuso de poder, professor, melhor isso aí. Alguns agentes públicos, eles têm poder para fazer algumas coisas. O abuso de poder é quando ele vai além do poder que a lei lhe dá. Um policial, por exemplo, ele pode usar da força para coagir, para coagir, fazer uma coerção em alguém, obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, quando ele efetua a prisão. Mas se ele vai além, se ele bate, espanca essa pessoa, o que ele fez? Ele abusou do poder dele que está ligado a essa possibilidade de coerção. Então, abuso de poder é quando ele vai além do poder que a lei lhe dá, tá? E dentro dessa ideia, a gente tem dois termos que são importantes. O mandado de segurança só serve para tratar de direito líquido e certo. É aqui que geralmente o aluno tem dificuldade. Professor, o que é o direito líquido? Direito líquido é aquele que existe, que ele já existe de plano, que eu não preciso demonstrar a existência dele. Se, por exemplo, a Covidneia fala que o álcool Gelson deve a ela R$1.000, a Covidneia tem que provar a existência do direito. A dívida para falar que é possível essa cobrança. Então eu preciso de um processo de conhecimento para isso, lá do processo civil. Esse direito não é líquido. Quando que eu falo no direito líquido? Quando tem um direito individual e coletivo é fácil de falar isso. Por exemplo, eu quero exercer minha liberdade de crença. Eu quero cultuar o demônio, cultuar Maomé, cultuar Jesus, cultuar qualquer bruxa, qualquer coisa. Eu não preciso de provar que eu tenho direito a isso. Ele já existe de plano. Esse é um direito líquido, tá? Então ele existe já na norma. Não tem que se discutir a existência do direito. E eu tenho também que ter um direito certo. O que é um direito certo? O direito certo é aquele que não necessita de prova. Tá? Lembra do exemplo do concurso? Então eu vou fazer o concurso público. E aí eu faço o concurso público, passo na primeira etapa lá do concurso público e aí tem um exame médico. No exame médico eles falam assim, o candidato tem tatuagem, ele não passou no concurso. Peraí, professor. Eu não concordo com isso, porque a base do concurso não é isonomia, todo mundo tem igual acesso a um cargo público, porque o cargo público é de todo mundo. Ah, professor, entendi. Não, peraí. Então, eu vou impetrar um mandado de segurança, é possível? Sim. É um direito líquido? Sim. Eu existo, a isonomia, né? O direito já existe. E ele é certo? Certo. Não precisa de prova nenhuma, não é? Só coloco lá a minha reprovação e o motivo. Isso seria diferente, por exemplo, se eu tivesse que provar o motivo, né? Então, vamos imaginar que eu estou fazendo uma prova oral no concurso e o examinador fala, você não vai passar porque você é mineiro, eu não gosto de mineiro. Opa, isso talvez eu precise de prova. Porque, sei lá, tem que ouvir testemunhas, tem que pegar uma gravação que talvez isso não esteja demonstrado de plano. Os autores, como diversos autores sobre esse assunto, eles vão sempre falar que geralmente são provas documentais. Né? Então você não precisa provar nada porque você já tem aquela prova documental. Geralmente o mandado de segurança vai ser cabível nessas situações. Bom, quem propõe? Eu estou perguntando quem pode ser autor, quem é o legitimado ativo do mandado de segurança. Né? Quem pode propor? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode propor um mandado de segurança, desde que diante de uma ilegalidade ou abuso de poder, ela tenha ofensa a um direito líquido e certo dela. Só isso. Requisitos para ser autor, capacidade e ser titular do direito. Ou seja, o direito que você está discutindo é seu. Ponto. Só isso. Está fechado. Contra quem se propõe? Aqui talvez seja, do lado do direito líquido e certo, aquilo que mais vai ser cobrado na sua prova, porque é o mais difícil. Eu quero saber, sim, quem está no polo passivo? Quem é o legitimado passivo?
Quem comete essa ilegalidade ou abuso de poder? Pessoal, toda vez que a gente fala de um direito individual e coletivo, de um direito fundamental, lembrem-se lá do direito de primeira dimensão, do constitucionalismo liberal, do Estado liberal. Eles surgem primeiro para proteger o indivíduo do Estado. Essa é a ideia. Ele protege o indivíduo do Estado. Então, geralmente, a ofensa é dada pelo Estado. Para isso surgem essas ações constitucionais. Então, para quem pode cometer essa ilegalidade e abuso de poder? Autoridade pública. Então, aquela pessoa que cometeu a ilegalidade. Eu tenho, por exemplo, o chefe lá do órgão público que fez o edital. Né? Ele é uma autoridade pública, ele fez o edital, opa, ele pode figurar no polo passivo. Também pode ser o agente no exercício de atribuição pública. O que é isso, professor? Está complicado. Aqui eu vou lá no direito administrativo. Vocês lembram que às vezes tem algumas funções públicas que são exercidas por um privado? Né? Até essa o termo que o Bernardo Gonçalves usa. Sim, é essa a ideia que está aqui. Então vamos imaginar, por exemplo, questões de autorização, de permissão, alguma coisa nesse sentido. A educação, por exemplo, é público, é um direito público, né? Mas ela pode ser exercida por um privado, uma faculdade privada, uma escola privada e assim por diante. Vamos imaginar que o diretor da escola fala assim, eu não aceito pretos, eu não aceito brancos, eu não aceito azul, católico, judeu e alguma coisa nesse sentido. Opa, a gente tem um problema. Horizontalidade dos direitos fundamentais se aplicam nessas relações e como é uma função pública que está sendo exercida por um privado, eu posso falar em violação de um direito individual e é possível usar do mandado de segurança, tá? E, por último, equiparada à autoridade pública. Então, uma entidade privada que eu equiparo ela à autoridade pública. O melhor exemplo são os partidos políticos. Os partidos políticos são uma pessoa jurídica de direito privado, mas eles exercem claramente uma função pública. Tanto é que está lá previsto na Constituição, do artigo 12 para frente ou 14? 14 para frente, direitos políticos, não é? Qual que é a função do partido político? Ele faz o meio de campo, ele está entre o cidadão e o exercício de poder do Estado. Todo cidadão tem direito de exercer o poder do Estado e o partido político é um instrumento para isso. Então ele tem uma função eminentemente pública, apesar de ser uma entidade privada. Então a gente fala que ele é equipado à autoridade pública. Se um partido político comete uma ilegalidade, por exemplo, ou abusa do poder, a gente tem exatamente a possibilidade do mandado de segurança. Fechou? Essa aulinha aqui, que fique bem claro, é para explicar o mandado de segurança. Por que você está falando isso, professor? Porque aqui eu não fui nos detalhes, por exemplo, uma prova de segunda etapa, porque aí eu preciso de falar endereçamento, de quem é a competência, legitimado ativo, legitimado passivo, objeto, quem pode, quem não pode, petição inicial, procedimento e assim por diante. Esse eu deixo para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir para eu continuar fazendo os vídeos. Não se esqueçam de seguir a página também para eu continuar. E pode ver os vídeos várias vezes, né? Vou ver se a legendinha aparece aí. Você anota com calma, revê mais de uma vez. Se quiser uma revisão mais rápida, passa numa velocidade mais alta. Mas não esqueça de curtir, colocar o sininho para te avisar dos próximos vídeos e seguir o canal. Obrigadão, até a próxima aula. Tchau, tchau.